Boa noite! Hoje a gente tem uma live muito especial, com um convidado também muito especial. Vamos falar sobre saúde integral, a importância de cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, emocional e espiritual. Bem-vindos todos que estão entrando. Trouxe uma musiquinha de conexão pra gente iniciar a live. Fazendo 3 respirações profundas, se permitindo estar aqui agora. Live. Vai deixando no chat já as dúvidas de vocês sobre saúde, alguma questão que dentro da nossa conhecimento e sabedoria a gente possa esclarecer. O Celso já está aqui com a gente. Boa noite! Boa noite! Como está? Tudo bem? Sim, estou te ouvindo muito bem. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você, viu? Também, uma alegria. Te conheci pessoalmente em 2019, lá com o Fernando com a Rosa. Eu falei, um dia eu vou trabalhar junto, porque admiro demais o seu servir, o seu exemplo, né? Fico feliz, eu fico muito, muito feliz mesmo. Obrigado por todo esse trabalho lindo que você está fazendo. Né? É um tema que muita gente ainda tem para despertar sobre todo esse trabalho seu também, né? E a gente está aqui do outro lado fazendo esse link, né, da espiritualidade, saúde e todo esse processo bonito. Estou aqui à disposição para ajudar no que for possível. Muito feliz, assim. E como que você chegou nessa questão de trabalhar com a saúde, assim, antes de se apresentar? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco da nossa história, por que a gente trabalha com isso aqui hoje, né? Com certeza. Na realidade, a história, às vezes, é até mais importante do que simplesmente, né, o que a pessoa está fazendo. Eu costumo até falar isso nos meus cursos. Eu sei que às vezes pode parecer um pouco duro para algumas pessoas, mas tem uma diferença de quando você tem um chamado e de quando você simplesmente faz alguma coisa, né? Tudo bem, você tem lá a sua profissão, você faz a sua, seja qual for a profissão, né? Agora, quando você sente um chamado para aquilo, é muito diferente. Aí que a gente começa a ver as diferenças dos profissionais. A gente começa a ver as diferenças no atendimento, nos resultados. Porque, na realidade, eu nunca nem imaginei trabalhar na área de saúde. Era algo para mim assim que eu não tenho referência. Em casa, ninguém trabalha com isso. Né? Meu pai é militar, mãe dona de casa. Né? É um outro universo, né? Então a gente cresce o quê? Pô, militar quer que o filho seja um engenheiro, ou siga a carreira militar junto. Normalmente é isso, né? Esse é o desejo de todo. E na época, que faz muito tempo isso, não existiam outras profissões muito vantajosas. Nem a medicina era tão vista assim na época. Tá? Era engenharia ou seguir carreira militar, algo nesse sentido que era o que dava mais ibope. E aí, o que aconteceu? Isso não me atendia. Mas eu até fiz, né? Fiz eletrônica, que meu pai sempre pedia. Aqui a gente tem escolas muito boas, que depois, em seguida, eu fui trabalhar na Embraer, na área de aviação, junto da área de aviação militar. Só que no meio de tudo isso, estava fazendo porque é o que a gente tinha, né? O que tinha na época aqui era isso. Mas lá dentro eu sempre fui outro. Dentro de mim eu sempre fui outro. E aí a minha história com a saúde natural começou com 14 anos de idade, paralelo ao que eu estava estudando, paralelo ao que eu estava fazendo, né, os estudos que meu pai me ajudava. Ele nunca me obrigou também, não. Ele foi muito interessante. Até quando eu quis comprar minha primeira guitarra, porque eu também gosto de música, queria ser músico, ele me ajudou, me deu a primeira guitarra, né? Ele sempre quis, né, aquela coisa de seguir, mas nunca exigiu. Então eu achei isso bacana. Aí o que aconteceu? Com 14 anos de idade, eu tive uma crise, querida. Uma crise existencial assim de
pô, eu faço tudo certo, eu faço tudo que os médicos pedem para fazer, mas eu continuo todo ano aqui no hospital tendo que tomar essa benzetacil, porque eu tinha uma amidalite. Sabe aquelas amidalite que fecha a garganta, você não consegue nem engolir a própria saliva? Não sei se você já teve isso, mas quem já teve sabe o sufoco que é. Para você ter uma ideia, quando eu engolia, dava a impressão que eu estava engolindo caco de vidro, engolia saliva, era como se estivesse engolindo caco de vidro, da crise que era, né? Era muito, muito forte. E todo ano acontecia praticamente a mesma coisa. Aí com 14 anos eu falei, eu não aguento mais. Ainda mais que eu vi uma história que eu gosto de contar, o enfermeiro que estava aplicando, eu estava no hospital militar, né? Porque o militar tem o acesso ao hospital, né? Militar. Uhum. Aí o enfermeiro, que é um militar também, ele começou a chorar. Não chorar de chorar, mas estava caindo a lágrima dos olhos dele. E a minha mãe olhou para ele, né, e perguntou: por que você está chorando? Ele falou: porque eu não sei mais onde aplicar a injeção no seu filho. Não tinha mais onde. Eu já tinha levado a aplicação em todos os lugares e doía muito. Ele via que eu sofria. Então ele não podia aplicar de novo em cima do mesmo lugar, porque era aquilo que me trazia vida, né? Então ele acabou tendo, achou lá, nem lembro onde foi, que eu já estava, né, mais para lá do que para cá, que quando eu entrava nessa inflamação muito aguda, eu apagava. Tanto é que eu vi o outro lado umas 2 vezes. Sei como que é o lado de lá umas 2, que eu simplesmente apagava. Eu tinha um. Eu até falo, eu morri 2 vezes aí nessa amidalite, né? Você E aí, conseguia na ter hora que eles alguma falam. resposta sobre essa amidalite? Tipo, o que ela significava para você? Eu imagino, nunca tive uma resposta conclusiva, mas eu imagino que era de ver a briga, meu pai e minha mãe. Tinha muita briga, né? Apesar de ele nunca insistir no sentido, né, de ser impositivo naquilo que ele queria, mas tinha muita briga, tinha muita supressão. Então eu sinto que isso era uma parte. A minha amidalite tinha a ver, e eu não conseguia, com militar você não consegue falar, né? O filho de militar há 50 anos atrás fica quieto. Se você falar, se leva chumbo, né? E apanhava, não tem conversa. Outra Né? realidade, né? É uma coisa terrível. Não é muito fácil. Claro que não é sempre assim, não são todos assim. Hoje isso já mudou muito, mas na época é o que tinha, né? Eu até compreendo hoje, tá? Mas para mim na época era muito agressivo. Então eu imagino que era isso. Você não consegue falar, você não consegue se expressar direito e não pode nem tentar pensar, porque o olhar do pai, né, já Uhum. significava, opa. Então eu imagino que tenha sido por causa disso. Mas aí o que aconteceu? Com 14 anos, eu pedi para Deus, me mostra um caminho. Né? Eu não me lembro, até hoje eu não sei como, eu sei que eu vi uma revista, na capa da revista, e nem lembro onde estava essa revista, porque em casa não era, que em casa ninguém lia sobre isso. Estava escrito assim: mude a sua saúde com alimentação, respiração e mudança de pensamento. Nossa. Isso era algo completamente anormal para a época. Hoje, até hoje ainda é. Se a gente for analisar mesmo, tem muita gente que dá risada disso, nem se conecta, mas a gente já sabe que está muito mais aceito, tem aí provas científicas, formações hoje dentro da medicina natural, mas naquela época não existia nada. Nem banca de revista existia, era banca de revista, era o que era? Era jornal e aquelas revistas padrão, mais nada. Hoje você vai em banca de revista, tem até celular para vender, né? Na época no não, era máximo só era o João celular. Bidu, né? Com astrologia ali, e olha lá ainda. No máximo, João Bidu, e mesmo assim era aquela coisa que as pessoas ficavam meio distantes. Aí o que aconteceu? Eu sei que em alguma casa que eu estava, eu vi aquilo, aí eu pedi emprestado a revista, porque eu falei, eu quero ler mais sobre isso, né? E li lá que as pessoas estavam oferecendo um curso correspondência. Imagina, curso por correspondência, coisa que hoje não existe mais, né? Mas é o que tinha na época, quando você não podia estar presencial, porque o curso era em São Paulo. Hoje eu moro no interior de São Paulo, né? Guaratinguetá. Na realidade, moro desde aquela época. É que eu também fico no sítio, no sul de Minas, já morei em outros lugares, mas desde aquela época eu moro em Guaratinguetá, porque aqui é a base aérea, né? Que tem a escola de especialistas de.
que é para onde meu pai veio. E aí o que aconteceu? Eu li aquela revista e quis fazer aquele curso. Eu nem sabia o que era direito. Eu sei que eu falava, eu senti que eu precisava fazer, porque era o pedido que eu tinha feito. Né? Deus me mostra um caminho. E eu acho que um dia depois, 2 dias depois, apareceu essa revista, eu li, senti e escrevi para eles. Aí, há 15 dias para a carta chegar, né? Antigamente, depois uns 15 dias para eles responderem, eu sei que um mês depois eu recebi a resposta, que tinha um questionário, o questionário eu precisava mandar para eles iam me aceitar, depois que eu entendi o que era. Aquilo ali era um curso de uma ordem iniciática hermética. Nossa! Ó, onde que eu fui me meter com 14 anos de idade? E aí eles falaram, olha, você é menor de idade, a gente não pode aceitar, mas se você tiver autorização do seu pai, e nós vimos aqui a sua carta, tudo que você escreveu, você pode estar aceito, mas com autorização do seu pai. Né? Aí eu pedi para o meu pai, ele até que concordou, não ligou muito, me ajudou, obviamente, a pagar, né? Porque em 14 anos de idade não trabalhava ainda. Ele me ajudou lá a comprar o curso. Eu recebia todo mês um envelope com estudos de alimentação, respiração, nutrição. Então, era um estudo de uma ordem iniciática, onde eu fui aceito. Olha que interessante, né? E comecei a mudar a minha alimentação, meu pensamento, minha respiração. O que aconteceu? Naquele ano, eu tive uma dor de garganta, mas não precisei tomar remédio, foi fraca. Falei, uai, já está mudando alguma coisa? No segundo ano, eu não tive nada, nada, nem a dor de garganta. Eu passei assim uns 5, 6 anos sem nada. Depois eu senti que voltou um pouco, ou seja, estava faltando ainda alguma coisinha. E nessa, como eu gostei, eu comecei a me aprofundar. E aí, depois de uns 5, 6 anos, aí acontece olha só como é que é interessante, né? Aconteceu um segundo evento. Eu estava lá na casa dos meus pais, nessa época eu já estava trabalhando na Embraer, tá? Estava na casa dos meus pais e um dia era 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Sabe quando você fica rodando na cama igual pastel para lá, para cá, para cá? Aí eu falei, que saco, né? Deixa eu levantar. Eu levantei, parei na frente, assim, de uma escrivaninha que tem tipo a biblioteca de casa, né? Tem vários livros ali. Acendi a luz, fiquei olhando, assim, será que eu leio alguma coisa? Não leio, mas aqui só tem livro chato, né? Não tem nada que eu goste. E, de repente, um livro de capa vermelha me chamou a atenção. Eu falei, mas que livro que é esse que eu nunca vi aqui? Eu peguei aquele livro, e lá no livro estava escrito Medicina Natural ao Alcance de Todos. Eu olhei e falei, nossa, mas que livro que é esse? Né? Ninguém aqui gosta desse livro. E comecei a folhear aquele livro, comecei a ler. Era um complemento daquele curso que eu estava fazendo. Era assim, aquilo que estava faltando no curso, porque o curso ele era mais filosófico do que de saúde. Então ele tinha a filosofia do bem-estar, mas aprofundava na parte esotérica. Então, ou seja, eu já estava me iniciando nos caminhos herméticos. E eu nem sabia o que era aquilo, mas eu estava estudando. Só que a parte de saúde faltava um pouco, porque eles davam, né, essa base, mas não adiantava, né, não ia mais a fundo. E aí, nesse livro, eu comecei a ver que lá na Europa existia uma medicina natural avançada, porque o livro era baseado no que aconteceu na Europa, né, dos médicos que vieram da Europa para escrever aquele livro. Aí eu fiquei desesperado, falei, nossa, eu quero isso. E comecei a praticar o que estava no livro e ir para a Europa para fazer curso. Aí que eu comecei a minha vida de naturopatia e aos poucos fui substituindo, né, a minha profissão, eu fui deixando de lado e que era trabalhar na Embraer, e fui crescendo na parte de filosofia e naturopatia, começando a fazer os primeiros cursos que chegaram no Brasil. Primeiro fui fazer os cursos afora, no Brasil não tinha nada. Quando começaram a chegar no Brasil, aí eu comecei. Então eu sou um dos primeiros naturopatas do Brasil. Olha isso. Essa a minha história, como eu comecei. Pela dor, sofrendo. Comigo mesmo, me curando. E de lá para cá não tenho mais nada, absolutamente nada. Eu cuido da minha saúde, não tenho nenhum problema de saúde.
Quantas vezes não estou muito bem, acontece alguma coisa, eu mesmo me ajusto. Eu tenho conhecimento, né, hoje para isso. Então essa é a minha história. Profundo. A minha história foi pela dor também. Eu sou filha Ah, de é? umbandista, Conta né? pra mim. A minha mãe é mãe de santo da Umbanda. Foi lá que eu conheci o Fernando com a Rose, que são dois terapeutas, né? Eles faziam formação em Maria da Fé, na UHB. E aí eu era cobaia deles. Eu era o mascote de 11 anos que ia com eles fazer formação e ser cobaia dos cursos de barra de axis, reiki, aromoterapia. E aí estourou a pandemia. Eu já era reikiana, aromaterapeuta, massoterapeuta desde os 17, mas na pandemia, com meus 21, eu tive um acesso mediúnico muito forte, assim, de mediunidade empata, e estava convivendo em casa com meus pais também, com o centro fechado, então eu estava muito mal, assim, não estava tendo muito aterramento, sabe? Aí eu falei, agora é hora de eu cuidar de mim, porque já que eu passei a vida toda cuidando muito dos outros, era o momento de eu receber e ter um retiro. E eu já acompanhava muito o trabalho do Trigueirinho. E eu fui para a primeira, só que ele já tinha feito a passagem há 1 ano, né? E aí cheguei lá, eu contei todo o drama da minha vida para um frei lá. Um frei que é um santo, assim, ele tem todos os canais mediúnicos abertos, chama Frei Renato. Frei Renato do Casto Coração. Aí ele disse para mim assim, eu acho que é interessante falar isso aqui na live, porque tem tudo a ver com a sua história. Ele disse que o problema é que eu estava sendo a Jennifer que a minha mente me conta. O dia que eu fosse a versão que Deus tem sobre mim, tudo ia mudar. Porque a igreja, a sociedade nos ensina que Deus é masculino, punitivo e vingativo. Mas, na verdade, Deus é pai e mãe, uma energia que está em tudo, em todos os reinos da natureza, que só ama, cuida e ajuda. E dá o livre-arbítrio para que no final dessa existência seja a minha consciência quem vai me julgar. E eu não vou poder justificar. Eu não evoluí porque meu companheiro, meu pai, minha mãe. Não, sou eu e eu. E aí ele disse que sozinho viemos ao mundo, sozinho sairemos desse mundo, né? E aí eu estudava todas as obras do Jung, fazia ressonância harmônica com Hélio Couto. Nossa, eu era muito mentalzão, assim. E aí ele falou, joga todo o conhecimento que você tem fora, fica com a sabedoria, porque a vida forma a gente naquela dor que depois a gente vai usar aquilo como medicina, com integridade, profundidade, abrindo caminho para as pessoas passarem depois. E você não veio aqui para salvar ninguém. Se através do seu exemplo, daquilo que você vive, dá certo na sua vida, através desse exemplo, influenciar alguém já é lucro. Mas você veio aqui para se curar, se melhorar e se lapidar. E aí ele disse, fica com 3 palavras, que parece simples, mas ele falou, pro resto da sua vida busca viver isso. Aceitação, compaixão e humildade. Ele falou a primeira aceitação que nem sempre vai ser feita a sua vontade. Isso é uma benção. Porque se todas as nossas vontades fossem feitas, a gente não ia estar bem hoje. Por isso que no Pai Nosso tem que seja feita a sua vontade. Que só uma pessoa que não é egoísta e narcisista, ela se rende, põe os joelhos no chão e fala, eu estou aqui para servir. Eis-me aqui de verdade. O que queres que eu faça? Igual Jesus dizia, né? Sabendo que ele é só um canal, buscando se lapidar cada dia mais para servir. E não é sobre ele, ele é o canal que está se lapidando para servir. E aí, aqueles pesos que eu tinha atendendo na ONG com reiki, não tinha mais, porque não era mais eu que fazia, eu era um canal. Então, os meus mentores falaram, não, agora sim, agora a gente está junto. E aí, ele falou que quantas vezes, através da aceitação, eu passei por situações que naquele momento parecia a noite escura da alma, fundo do poço, mas aquilo que foi o meu impulso para estar onde eu tô. Ele disse, você acha que você perceberia a realidade com tanto amor e pureza se você não tivesse passado por tanta dor? Por isso que a importância de não ter só o conhecimento, fazer curso de final de semana, mas viver. Claro que vai aparecer pessoas, cada um com o seu sapato, com a sua sandália de caminhada, né? Igual Jesus dizia, vestiu o sapato do outro para se colocar no lugar dele, caminhar os mesmos caminhos e as dores que ele, para realmente ter uma empatia e compaixão por aquela história, né? E aí ele falou assim, então a vida, através da aceitação, não é só uma aceitação daquela positividade tóxica, né? Aceita tudo e não busca as leis da terra, mas confia mais na lei divina, porque Deus, como é Deus benevolente, que só ama, cuida e ajuda,
não cai uma folha de uma árvore sem que ele saiba. Então, quanto mais a gente aceita e confia, mais a gente dá abertura para se lapidar. E a segunda, que pegou muito comigo, nossa, essa daí foi a compaixão. Ele falou assim que a primeira pessoa que a gente tem que ter compaixão é conosco, com a gente mesmo. Porque geralmente foi ensinado a gente ter compaixão com o outro, mas a gente nem sabe o que é compaixão. Ele falou assim, eu vou resumir a compaixão em uma palavra: amai o outro como a ti mesmo. Ele falou assim, você só consegue ter compaixão com o outro quando você reconhece que você é manifestação de Deus. E o nosso corpo, ele foi emprestado pra gente, que ele não é nosso, é um aluguel. Então, se Deus emprestou esse templo da nossa alma pra gente cuidar, por que a gente fica desperdiçando e maltratando ele? Com esses suicídios inconscientes que a gente não se sente merecedor daqui, porque talvez no nosso inconsciente, pela nossa crença familiar, a gente se afastou desse Deus, porque pela sociedade foi ensinado que não é uma energia que está em tudo. Então, como que eu vou ter compaixão com o outro se eu não vejo que ele também é uma manifestação de Deus? Eu vejo ele como algo separado, não todos somos um. E daí ele falou, por isso que Jesus dizia, você só pode dar para o outro aquilo que você deu e reconheceu em si mesmo, mas não no mentalzão, sentindo, agindo, pensando dentro da nossa limitação, né? Porque a gente tem que muito se lapidar ainda. Daí eu falei, nossa, realmente, porque eu sempre tentei cuidar dos outros com a crise da salvadora. E eu vejo que as mulheres que eu atendo hoje, a maioria também vem muito com essa queixa, né? Só que eu só posso dar se eu transbordar e não tirar pedaços de mim para dar para o outro, porque são dois doentes tentando se salvar, né? E não é egoísmo a gente se cuidar, é necessário, porque quando eu me curo, como todos nós somos um nessa teia, a gente também cura toda uma humanidade, todos os reinos, né? E a última é a humildade. Ele falou assim, a pessoa verdadeiramente humilde reconhece que ela é Deus, porque todos também são. Ele falou que eu senti isso quando ele falou, não, a mente não consegue entender isso. Mas eu consegui sentir que uma pessoa egoísta, narcisista, ela nunca dobra os joelhos e fala, seja feita a sua vontade, sabendo que ela já é a vontade de Deus sendo feita aqui. Ela acha que tem que sempre conquistar mais, ter mais, igual ele falou, quando a criança tá pequena, eles perguntam para ela o que você quer ser quando crescer, mas ela já é. Ela não tem que ser, ela já é, ela já tá ali a manifestação. Então, quando a gente entende que aquilo que dá certo nos traz entusiasmo, alegria, já tá em nós, a gente reconhece que nós somos uma manifestação de Deus, né? Até tem uma história que tinha um dia um yogi, um grande sábio, chegou no Samadhi, na iluminação, e aí ele não queria voltar para o corpo. Ele falou assim para Mãe Divina, para Deus, eu não quero mais ser eu, o ego, que separa, que julga, que condena. Eu quero ser essa neutralidade, essa incondicionalidade que só ama, cuida e ajuda. Aí Deus disse, mas eu quero ser cada um dos meus filhos, porque conforme vocês observam a realidade, eu também evoluo. E ele falou, olha o tamanho da humildade de Deus, né? Que antes era só um oceano primordial de energia, e aí ele criou uma onda, essa onda era um ego, para ele perceber através dessa onda como ele via a realidade. Essa onda se sentiu sozinha e pediu para Deus criar outra onda para elas trocarem entre elas. E aí agora nós somos essas ondas que está buscando voltar e se relembrar que a gente é o oceano. Então eu falo que essa caminhada minha, assim, da dor, é para eu ter integridade, compaixão, aceitação e humildade para realmente viver o que eu falo e não ser aquele conhecimento de curso que a gente nem sabe quem está do outro lado. A gente está preocupado com o dinheiro, com que é a consequência do que a gente faz com amor, mas não vendo outra pessoa. E eu não estou lidando só com uma pessoa, estou lidando com uma centelha divina, a partir da minha. Então eu acho que essa saúde integral para mim é bem isso, assim. Se eu coloco um alimento que vai me intoxicar, eu não estou cuidando desse templo sagrado que foi me emprestado. Se eu tenho alguma questão emocional que eu não consigo aceitar, foi o que eu pedi para passar, para aprender, para integrar e viver aqui, né? Então, acho que foi bem isso, assim. E aí, por que eu entrei nessa área da ginecologia natural? Eu trabalhava com eletrônica, eu formei na ET, em técnica eletrônica e automação industrial.
para pagar minha faculdade de psicologia à noite. E era uma rotina exaustiva, assim. Eu acordava 5 horas da manhã, ia trabalhar 6h30, saía da empresa 6, pegava a van, chegava meia-noite em casa. E aí eu comecei a ter candidíase de repetição. E a causa emocional e espiritual da candidíase, não generalizando, mas a maioria das causas, a causa espiritual e emocional é não respeitar os meus limites internos, que é a minha intuição, me dizendo para não estar mais naquele ambiente, naquela casa, naquele trabalho, relacionamento, mas eu ainda insisto, porque eu não ouço o meu interno, nem sei que tem ele. É só fazer, conhecer, saber, mas nunca ser e intuir. E é não respeitar os limites externos, até no ambiente que não é mais para mim, mas por pertencimento, por vulnerabilidade, assim, a gente não se permite dizer não, que às vezes é a melhor prova de amor que a gente pode dar para o outro, para a gente ou não, né? E aí, quando veio essa dor, eu fui buscar a saúde natural, porque desde criança eu sempre fui apaixonada. Tanto que quando eu era criança, minha mãe perguntava o que eu queria ser. Eu falava que eu queria ser preto velho, benzedeira ou médica. Então hoje eu trabalho basicamente com o que a minha criança queria. E eu tô bem realizada. E aí eu falei, aí chega casos tão profundos para mim, eu falo, meu Deus, muito obrigada por ter passado por tanta coisa que eu considero que é bem amenizado pelos casos que eu pego, mas cada um tem a sua jornada. Mas também não só falar da boca para fora, mas parar nos sentimentos de saber como que é aquele sofrimento, não julgar, não julgar a intensidade do sofrimento, mas trazer a verdadeira percepção de cura para a pessoa, que é aquela visão do alto de águia. Não o porquê eu estou passando por isso, mas o para que essa situação está se apresentando para mim. Que daí a pessoa sai da identificação com a doença, vai para o papel de observadora, e aí ela consegue ver a mensagem que o corpo e a alma dela tá querendo passar, né? Então eu acho que é bem por aí que eu comecei nesse caminho, assim. É Muito isso. bonita a sua trajetória. Gostei de conhecer, porque eu não conhecia o quanto você tinha avançado nisso, né? Muito bonito sentir uma emoção, sentir essa verdade aí desse trabalho todo que você está fazendo. Parabéns, fico muito feliz. Obrigada. É só um canal, né? Tentando se lapidar para servir. E também ter ido lá no sítio, eu tinha 19 anos, foi muito importante para mim. Quando eu te 19 conheci, anos, né? conheci a Nívia, sua companheira, e ela trouxe essa questão da dança do ventre, bem na hora que eu estava trabalhando mesmo a minha feminilidade, assim, de sair da menina e para a mulher, e ver o exemplo da pessoa que não quer provar nada, ela só é. E aquele magnetismo do verdadeiro feminino me inspirou muito, assim. E foi divertido, né? Com o Fernando com a Rose lá, a gente. Ah, os dois estão mesmo. Precisa voltar, porque agora é um outro sítio, tá tudo diferente. Tem muita coisa diferente lá. Em janeiro eu tô indo para Minas, eu vou chamar os dois pra gente te visitar aí Isso. no sítio. Puxa os dois e vai lá fazer uma visita pra gente. Vocês vão gostar. Mas, o Celso, dentro dos seus atendimentos, da sua visão hoje, com o conhecimento e com a sabedoria de vivência que você tem, o que você sente que é saúde nos dias de hoje, em todos os níveis, assim? Eles são separados, esses níveis, um interfere no outro? É, o, um motivo principal pelo que hoje eu até deixei um pouco de lado, por vários fatores, a medicina natural em si, que eu pratiquei mais de 25 anos, uma porque está realmente muito complexo falar em saúde natural no Brasil. A gente está com umas leis aí cada vez apertando mais tudo que é para deixar a pessoa mais saudável. Uhum. E aí o que eu percebi? Na realidade, em pelo menos 60% dos meus atendimentos, a pessoa tinha sempre uma questão que era ou mais emocional, ou mais de crenças, ou mais espiritual envolvida no processo. Então, o que eu fiz? Eu senti um chamado muito forte de uns anos para cá de trabalhar com a pessoa no autoconhecimento. Inclusive, vinha para mim muito forte uma frase: o autoconhecimento precede a saúde, o autoconhecimento precede a saúde. Eu comecei a repetir isso
Eu falei, bem, como eu não estou prevendo, né, uma, uma jornada muito interessante dentro da medicina natural, porque a medicina tradicional ou a medicina alopática, ela está comprando todos os quinhões de qualquer coisa que tenha a ver com saúde, então eu resolvi a trabalhar com autoconhecimento, cada vez mais. É claro que hoje eu ainda atendo, tem muitas pessoas que querem que eu ajude na questão da saúde do físico, do corpo, eu atendo, claro, não como antes, mas eu atendo uma ou outra pessoa. Agora, o meu foco hoje é o quê? Juntar as pessoas para ir para o sítio, para aprender, em especial, três fatores. Um, reconexão consigo mesmo. Dois, reconexão com a mãe natureza, Gaia, né? Três, reconexão com o divino. Então, esses três pontos de reconexão acontece o seguinte, claro que a gente também tem que ter as técnicas, a gente também tem que ter os suplementos, a gente também tem que ter um terapeuta para ajudar a orientar, mas acontece um detalhe muito importante. Quando as minhas células estão dormindo, adormecidas, ou seja, até científico, sem ionização adequada, sem um magnetismo terrestre adequado e sem o detox, ou seja, a água está poluída, a comida está poluída. Então, se eu não cuido disso em mim, as minhas células, elas não têm força nem para absorver um remédio, não tem força para absorver direito um nutriente, não tem força nem para fazer a pessoa pensar no bem. Então, quando eu dou um start na célula das pessoas, quando eu ajudo as pessoas a fazer uma reconexão, fazer um ground, respiração, meditação, ou seja, ela entrar mais dentro dela e ver esse mundo maravilhoso, entrar em sintonia com o mundo externo dentro da natureza, então, ou seja, o mundo externo entrando em sintonia com o mundo interno, aí é uma conexão divina e você começa a ver a vida por um prisma mais divino. Então, essa, para mim, é a cura básica, tá? É a cura essencial, que é onde eu estou cada vez mais ajudando as pessoas nesse ponto. E claro, além disso, não estou dormindo bem, aí tem várias situações, a gente precisa analisar o quarto, analisar hormônios, suplementos, aí entra também, claro, a medicina natural. Mas, basicamente, hoje eu estou focado nessa reconexão interior com as pessoas e faço isso lá no sítio. Ai, que lindo. E os yogis diziam, né? Onde está o nosso pensamento, o nosso sentimento, ali vai nosso prana, nossa energia vital. Se a gente está no autoconhecimento, a nossa frequência vai lá em cima e automaticamente influencia todos os níveis do nosso corpo, né? Com certeza. Tanto que E fazendo Pode falar. eu falo que o ideal é limpar, nutrir e proteger. Por exemplo, a primeira coisa do meu atendimento é olhar crenças, pertencimentos familiares, mas no físico é a desparasitação natural com tintura de vermífugo natural. Porque já foi constatado pela ciência que o intestino é o segundo cérebro, né? E tem conexão com o sistema límbico, onde tem as memórias e as emoções. Aí saiu estudos que esses vermífugos alopáticos pegam no máximo 14% dos parasitas que são nocivos para o nosso organismo. E aí, como que a pessoa vai ficar feliz, saúde e absorver os nutrientes daquilo que ela come, sendo que ela está com parasitas que estão absorvendo, deixando o corpo dela ácido, mandando novas sinapses para o cérebro, onde fica o sistema límbico, que é responsável pelas memórias, as emoções. Então, eles comprovaram através dos estudos, eu fiquei louca com isso, que os parasitas, eles conseguem fazer a gente comer mais glúten, doce, café, tudo que deixa nosso corpo ácido para eles se reproduzirem e sobreviverem. Então, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Mas sem limpeza, não tem como você limpar uma casa que tá sem bagunçar primeiro, né? Limpeza para depois organizar. Até mesmo alguns desejos que as pessoas têm por alguns tipos de comida pode não ser dela, pode ser desses parasitas, que eles encontram uma forma de enviar uma mensagem para o nosso cérebro de falar como aquilo que eu preciso, e você pensa que é você. É muito interessante. E essa parte da desparasitação dentro da naturopatia é o primeiro ponto, a desparasitação junto com o detox, né? Uhum. E a água precisa
a gente precisa cuidar muito da água. Porque eu costumo dar exemplo que é assim, um peixinho dentro de um aquário, o que você faz para ter um peixe saudável dentro do aquário? Você precisa de uma água com pH X, né? Inclusive, quando você vai comprar, tem até as técnicas de você manter o aquário. Então, tem que ter cuidado do pH da água. Tem que comprar um motorzinho para fazer a oxigenação da água, ficar borbulhando para a água não ficar parada, senão o peixe morre. Você tem que ter a temperatura ideal. Então, muitos peixes você já compra até o aquecedor também, e alguns já vêm até aquecedor para quando chega na temperatura ideal, ele já desliga sozinho para não sobrecarregar. Você não pode colocar água com cloro. Ou seja, existe uma série de fatores para o seu peixe ficar bem dentro do aquário. E as pessoas fazem isso de uma forma assim muito caprichada. Agora eu pergunto, por que que esse cidadão que se diz inteligente faz isso para o aquário e não faz isso para o seu aquário interior? Porque as nossas células, ela é igual peixinho, a célula é igual peixinho, ela está lá nadando no líquido. Existe o líquido extracelular e o líquido intracelular. O líquido extracelular é o que vai carrear, né, o que vai trazer para a célula o alimento, seja o que for, seja vitamina, seja o remédio, o que for, o que vai fazer isso é esse líquido. Se esse líquido estiver totalmente contaminado, imagina lá um rio poluído, vamos colocar o rio Tietê, aquelas águas sujas, caudalosas, você joga alguma coisa ali, aquilo não vai diluir, aquilo vai ficar parado. A mesma coisa acontece dentro da gente, você pode até gastar com o melhor suplemento alimentar recomendado pelo terapeuta, pelo médico, pelo doutor fulano de tal, pelo físico quântico. Você pode gastar a fortunas. O seu corpo não vai assimilar aquilo se a sua água, que é onde vai levar o nutriente para o seu peixinho, para a sua célula, não estiver boa. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O detox, o vermifugação, né, desparasitação e cuidar do elemento principal que dá vida, que é a água. Né? Claro, e junto disso, aí no sítio eu falo da importância do sol, da importância da terra, o magnetismo, aterramento, ionização. E lá também eu ensino as pessoas e fazemos sessões de sound healing, que é o quê? A vibração sonora, ativar também a célula, porque a gente está quase todo mundo bem desativado. As células nossas estão bem adormecidas, estão bem assim, sujeitas a toda essa intoxicação, a todos esses parasitas, e o som ele consegue permear em tudo isso. Então eu ajudo as pessoas também com saúde healing, mas o resumo da resposta é esse. Sim, nós precisamos estar atentos à nossa saúde física e energética. Tá? Física e energética, isso é só físico, na realidade, porque a energia ela vai atuar no físico. E, paralelamente a isso, né, mental, emocional e espiritual. Então, vai depender muito da pegada da pessoa, né? Mas se a pessoa é uma pessoa com um foco muito materialista, se ela não entender a parte, pelo menos a parte que ela precisa de uma água muito pura, investir nisso sim. Não adianta comprar qualquer água e colocar em casa. A água é o básico, né? Se a gente não consegue fazer o básico, como que a gente vai focar em outros níveis se nem o nosso corpo a gente está cuidando? Exatamente. Então, se ela conseguir pelo menos ver isso e entrar em contato com a natureza, ela já vai receber ali uma energia. Então, ela vai ser bem, né? Vai estar muito bem no seu corpo. E se ela puder aprofundar mais ainda nas questões emocionais e espirituais, né? Que não tem nada a ver com religiosidade, é a conexão, aí ela vai se completando. Mas isso vai depender do nível de alma de cada pessoa, que é uma outra parte complexa. Mas é mais ou menos isso. Se alguém chega numa consulta com você falando que quer cuidar da saúde espiritual, o que você recomenda, geralmente, assim, de uma forma abrangente? Primeiro, eu tenho que saber o que ela entende por saúde espiritual, né? Porque tem pessoas que entendem que saúde espiritual é ir para a igreja. Se ela entender que é isso, amém, né? Tá tudo certo. Eu não vou mexer naquilo que a pessoa acredita, mas às vezes eu dou alguns cutucões, né? Eu pergunto alguns detalhes. Mas de uma forma geral, é essa reconexão. Como está você
com a criação? Você está bem? Né? Você acredita na vida? Você tem sonhos para realizar nessa vida, não somente materiais, mas em ter um mundo melhor, em você estar melhor? O que você está deixando para a humanidade? O que você pensa para os seus filhos? Aí nessas perguntas a gente vai captando o que a pessoa sente, qual que é o nível da espiritualidade da pessoa. Quando a pessoa tem abertura, eu vou colocando um pouquinho mais. Né? Agora tem pessoas que são muito fechadas, aí não adianta falar muito, porque ela pode até bloquear o próprio tratamento. Né? Então, vai precisar ter um sentimento, a gente vai precisar fazer uma averiguação e sentir como que está o nível da pessoa. Mas o básico é essa reconexão que ela tem consigo mesmo e com a natureza, e isso é se reconectar com o divino, porque lá eu tenho um ensinamento que eu passo para as pessoas, que eu criei um nome chamado Hateva-Um. Hateva-Um significa a natureza é o corpo de Deus. Então, a partir do momento que você honra, respeita a natureza, está integrada com aquilo e começa a aprender pela natureza, o primeiro passo para entender a espiritualidade é aprender a natureza. Porque na natureza está a leitura de Deus. Então é isso. Forte. E nós temos todos os elementos do nosso corpo físico, né? Antigamente vinha muito questão mais espiritual, que não é separado, né? Tudo é espiritual, mas eu vi que a gente estava muito fugindo só para a ideia pseudo-espiritual, sem cuidar do corpo físico, que é o templo desse espírito, dessa alma. E aí eu vi, igual o Hermes diz, né? No Caibalion, assim como está no alto, está embaixo. Se eu não cuido do micro, eu não vou cuidar do macro, né? E eu vejo como que limpar o corpo físico, equilibrar os hormônios, desparasitar, isso acontece no micro, mas também no macro, porque larvas, miasmas, a gente desparasita aqui, a pessoa tem mais clareza e começa a abrir os canais dela de percepção como consequência, não como busca principal. Mas eu vi que eu mesmo, eu tive um caminho que eu era muito... Eu sigo ainda a filosofia xamânica, mas a filosofia da natureza. Honrar as direções, tocar os instrumentos, conexão com os animais de poder, mas não mais pelo caminho só das medicinas. Porque eu vi que na minha... Eu acho que cada um tem a sua vivência, mas eu vi que eu fugia muito para as viagens, mas a minha alimentação, pelo sânscrito, pela Ayurveda, fala que as doenças vêm pela boca, pela alimentação. Então, é o principal pilar de uma cultura milenar, já diziam, a alimentação é o principal pilar, né? E aí o pessoal chega, tem chá que é bom para cólica, tem chá que é bom para insônia. Eu sempre falo, só o chá não vai fazer milagre. A gente passa 20 anos, 30 anos fazendo uma alimentação errada, não movimentando o corpo, que é o nosso templo. Má qualidade de sono, não tá com saúde intestinal e o chá sozinho, ele não vai resgatar tudo isso, né? Então, são os pilares mesmo da saúde desse corpo físico que, consequentemente, tem um cara, eu acho muito legal, ele é um senhorzinho, ele chama Moisés Zagui, ele é um projetor astral e ele fala que ele tem uns canais mediúnicos abertos, ele gosta de sentar no parque e ver as pessoas correrem. E ele, pelo canal dele, ele viu quantos miasmas, quantas coraças energéticas saem das pessoas pela atividade física. E ele fala a importância, né, de movimentar o corpo dentro da realidade de cada um. Alguns vai ser corrida, outros vai ser yoga, academia, mas o movimentar o corpo é muito espiritual mesmo, né? Porque sai couraças, assim. E a alimentação é aquilo que a gente vai se tornar, né? Com certeza. Inclusive, a parte de oxigenação também é importante com a movimentação do corpo. Existe um trabalho pelo Dr. Otto Warburg, que é prêmio Nobel. Ele descobriu que onde tem células que não recebem oxigênio, tem câncer. Então, se você não se movimenta, é um motivo a mais para ter falta de oxigênio no corpo. E se você tem falta de oxigênio no corpo, as células elas não vão se nutrir. Então, ou seja, vamos voltar lá para o peixinho. O peixinho ele precisa até da bombinha para oxigenar a água, e a água tem que ser pura. Então, se o nosso corpo a gente não tem movimento, ou seja, a bombinha que é a do aquário não faz o movimento da oxigenação, a célula
vão morrendo, as células morrendo, ou seja, elas vão ficando quase que estáticas, né? Elas não se replicam da forma adequada, e uma célula que não se replica da forma adequada, o que que gera? Tumor. E o que que o tumor gera? Câncer, né? Então, às vezes, o câncer é só falta de atividade física. Olha aí. Então, a natureza ensina, a natureza ensina, tudo é movimento na natureza. Então, se você fica parado, na realidade é assim, eu até, depois que eu comecei a estudar mais profundamente alguns aspectos da eletrônica, junto com a espiritualidade, que aí eu comecei a associar aquele meu entendimento básico, existe uma lei da termodinâmica que é a lei da entropia. Aí eu trouxe isso na época, que hoje eu imagino que eu fui a primeira pessoa a falar sobre isso, pelo menos no Brasil. Não sei se lá fora alguém já falou. Que eu comecei a trazer esses ensinamentos na década de 90. Que é assim, ninguém fica parado. Se você ficar parado, você naturalmente já está caindo, porque a lei da entropia nivela tudo para baixo, não nivela para cima. Então, há que ter um esforço diário para você se elevar. Porque, claro, de vez em quando a gente pode ter uma pausa, um descanso, né, para você retomar um fôlego, tudo bem, mas se você quer ficar parado, não quer fazer mais nada na vida, você vai regredir, você não vai evoluir, porque tudo na natureza é nivelado por baixo. Só não é nivelado para baixo, ou seja, para pior, aquilo que se esforça. Por isso que para você subir uma escada, subir um degrau ou subir um nível, você tem que fazer um esforço de subir um degrau. Agora, rolar é só largar o corpo que você rola, né? E um detalhe é que para que haja evolução, é necessário ter esse esforço, e para que haja involução, não é necessário ter esforço. Um exemplo, pega um computador, um celular, um notebook, joga ele da escada abaixo. Quando ele cair lá embaixo, ele vai estar melhor ou ele vai estar pior? Pior. Então, o caos, esse caos, tá? Claro que existe um outro tipo de caos, mas esse caos material, ele não gera nada bom. Para ele ter um notebook melhor, ele precisa de um upgrade. Você precisa fazer uma ação, você precisa melhorar. Agora, se você simplesmente jogar ele ladeira abaixo, ele vai chegar lá embaixo e não funciona mais, está tudo quebrado. Então, esse é um exemplo assim, bem básico, mas é que é para a gente entender que há necessidade de esforço, de atividade física para o corpo estar bem. Por isso que dizem que o ego, que é importante, é o arquétipo da individualidade, mas só evolui através do novo. Porque com mais complexidade de conhecimento, vivência e sabedoria, né? A gente vai ganhando complexidade e evolui. Mas através do que já tem, não tem movimento. Aquela frase que prosperidade é movimento do espírito, né? Porque prosperidade em todos os níveis, né? Sou próspera de saúde, de relacionamentos. Então, se existe o contrário da prosperidade, que é movimento, a escassez é o parado, né? Então, quanto mais a gente vai se trabalhando, mais a gente consegue essa evolução em saúde em todos os níveis. E isso aí também tem a ver com uma frase que é um pouco estranha, mas que, infelizmente, é a realidade. Pobre atrai pobre, e rico atrai rico. Dinheiro atrai dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é movimento. As pessoas que têm dinheiro estão sempre pensando no que fazer a mais, o que investir a mais, como mudar alguma coisa a mais. E os pobres, eles estão só conversando na pobreza, né? Querendo que chegue uma solução e não vão sair. E é um pobre com um problema, o outro pobre com um problema, o que eles falam? Vão falar dos problemas e nunca muda a frequência. Obviamente, colocando aqui nada contra o pobre, nada contra o rico. Não é isso a questão. A questão é que nesse dito popular que dinheiro atrai dinheiro, é por causa disso. Porque aquela pessoa que não está em boas condições hoje, se não tiver uma luz, ou seja, alguém que possa realmente ajudar a iluminar o caminho, ou ela não despertar uma luz de dentro, que precisa de um esforço, ela não vai conseguir sair dali com o meio ambiente contaminado, né? Seja pobre do que for, pode ser pobre de dinheiro, pobre de espírito, porque existem pessoas que são ricas, mas estão na miséria, né? Miséria intelectual, são pobres, né? É um pobre de espírito, é um pobre de relacionamento,
Tem quantas pessoas ricas estão querendo se suicidar, que não consegue namorar, não consegue um companheiro, uma companheira, né? Não consegue perdão. Então é pobre nesse sentido. Então a dor vai atrair mais dor. Enquanto você não tirar a luz daquilo, aí você começa até a iluminar o outro, né? Ou seja, você precisa subir um degrau. Então a gente tem que subir o degrau. Se você parou, você automaticamente em breve vai começar a descer. Tanto que tem uma frase que mudou muito, acho que foi o salto da minha vida, que na luz está a iluminação, a cura está nas sombras. E eu vi, daí eu falei, mas qual que é a minha sombra primordial? O que eu preciso olhar para melhorar? Eu vi que eu tinha duas, o egoísmo e o pertencimento, mas era um pertencimento de crenças familiares e eu acabava julgando, e um egoísmo não equilibrado, tem o egoísmo saudável, né? Que só chega na individuação uma pessoa que pensa tanto em si que transborda para o outro. Então eu vi que não é sobre mim. Eu comecei a ficar próspera em todos os níveis quando eu vi que tá, o mundo tá indo. Eu tenho aquela frase da filosofia do lembre a sua morte, né, momento mori. Eu pensei, se for as últimas semanas da minha vida, o último dia, o que eu faria? Eu não ia ficar só nos meus processos, que é importante a gente olhar, ter um momento de introspecção, mas qual é o legado? Sem querer ser salvadora, mas através do que eu sei que funcionou na minha vida, eu deixaria para a humanidade, sabe? De voltar à natureza. Tanto que a frase que representa para mim é ajuda as pessoas a se reconectarem com a sua real natureza. Mas, na verdade, eu ajudo elas a se reconhecerem que elas nunca tiveram separadas. É só fazer esse caminho de volta, né? Então, quando eu cheguei com essa questão para esse Frei Renato, que eu falei no começo da live, para finalizar a live com essa última história minha, você tocar uma flauta pra gente? Se sentir de trazer mais alguma questão também, ou responder alguma pergunta. O Frei falou para mim, o Frei Renato falou assim, Jennifer, olha que linda, eu acho que vai ser legal, que linda, nossa, muito bonita. Eu vou finalizar e a gente já vai pro final da live. Ele disse que nós somos as 50% as células do nosso pai, 50% as células da nossa mãe. Se a gente nega essa raiz, que a árvore tem que ter uma raiz profunda e forte, para o teu tronco saudável e as suas copas irem aos céus e dar frutos, né? Ele disse, como que se você tem julgamento do seu pai, você vai colocar seu servir para o mundo? E se você não tem conexão com a sua mãe, como você vai se sentir próspera e ter a permissão de viver? Porque o primeiro provimento que veio foi o carinho e o leite materno. E como você foi apresentado pelo mundo foi através do seu pai. Aí ele me perguntou, qual que é a sua linhagem ancestral? Aí eu falei, pela minha mãe, portugueses, pelo meu pai, indígenas e africanos. Aí ele disse, pega só a linhagem portuguesa. As mulheres ficaram sozinhas cuidando dos filhos, sendo provedoras. Os homens saíram em embarcações, não sabiam se iam chegar vivos lá, se iam passar por doenças, ia ter comida, alimento. A maioria deles traíam as mulheres em outros países. E aí essa crença vai ficando no seu DNA. E aí, por exemplo, a minha avó materna teve 17 filhos. Não tinha alimento para todo mundo. Então foi encrostando essa escassez no DNA delas. E ele me disse, e aí hoje você usa a vida que eles te deram para julgar a história deles, sendo que antigamente cada linhagem foi muito mais difícil. E como que a gente vai dar algo que a gente não recebeu? Então, a gente ter esse olhar de compaixão com os nossos pais, de sair da criança ferida julgadora e ir para o adulto, ser pai e mãe de si mesmo, porque eu vejo que um dos processos de falta de saúde das pessoas é que os adultos estão tudo na criança ferida, julgando ainda os pais, os antepassados, sem ter esse processo de iniciação, de sair da criança e ir para o adulto, para a maturidade, e ser pai e mãe de si mesmo. Não é fácil, eu estou no meu processo ainda. Mas eu vi que o salto para eu cuidar de mim, merecer comer bem, me cuidar, foi quando eu comecei a ser mãe de mim mesma e vim aqui colocar essa voz do que serviu para mim para o mundo, é que eu tomei meu pai e minha mãe. E aí, por exemplo, as africanas foram escravizadas, as indígenas não tinham voz. Então, cada vez que a gente assume o nosso propósito do mundo, que eu falo que o meu propósito é ser a Jennifer, de verdade, sem máscara, sem muitas crenças, a versão que Deus tem sobre mim.
E a minha missão de vida é ser essa verdadeira Jennifer para o mundo, sem querer salvar ninguém. E eu acho que é bem interessante quando a gente acolhe a história dos nossos pais, para de julgar a vida que eles nos deram e usa isso como medicina para honrar essa vida através de sabedoria, mais compaixão, mais aceitação e humildade. Sair um pouco de só para mim e ir mais para nós. Natureza, todos os reinos da natureza, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim, para finalizar minha fala. Fico feliz. Muito, muito bom. Gostei. E já reforço aqui, reitero o convite, hein? Chama aqueles dois lá e vai lá para o sítio para você rever como que está tudo lá, tá? Tem muito, é muito, muito diferente. Muito obrigada. Se alguém tiver Eu que alguma agradeço pergunta, pelo no convite. final, e o Celso trouxe uma flauta sagrada para tocar para a gente para finalizar a live. Muito obrigada por essa oportunidade. Só um minutinho que eu preciso desligar aqui o ar-condicionado, porque ele tem um ruído de fundo, atrapalha. Então, eu vou tocar aqui para vocês um som que vai ser inspirado no momento, não vou tocar nenhuma música minha, vai ser um som de cura que tem a frequência de todos nós que estamos participando desta live no momento. É isso. Gratidão. Espero que tenham gostado. Gratidão por essa live maravilhosa. E para finalizar, se alguém quiser passar por um atendimento, um retiro com você, como que faz? Quais são os novos movimentos aí do sítio? Bem, basta entrar em contato comigo, pode ser aqui pelo Instagram, vou deixar também meu WhatsApp, que é 12 982 15 62 24. 12 982 15 62 24. No dia 7 de dezembro, que é domingo, próximo domingo, inclusive se você puder ir, me avisa, hein? Vou fazer um workshop em São Paulo, na Vila Mariana. Workshop O Poder do Som, dos Mantras e das Flautas Ancestrais. É um workshop em que eu coloco para as pessoas a importância do que é o som na nossa vida. Independente de flauta, de música, de mantra, vou falar de mantra também e o porquê disso, mas é o som, o que realmente é o som na nossa vida, seja o caminho que você queira levar, qual que é a importância disso. E esse workshop nasceu por um problema que eu tive em uma experiência ufológica. Então, o workshop está ligado com uma experiência ufológica. O resultado disso eu vou falar só lá no workshop ao vivo, tá? Então, basta entrar em contato comigo e eu tenho os encontros no sítio. Aí tem o meu site, tem Celso Zimon, com Y, Zimon, né? www.celsozimon.com.br. Lá tem consultas, lá tem workshop, lá tem sobre o day use, passar o dia lá no sítio também, as vivências que eu faço. Então tem toda a informação. Qualquer coisa é só dar um oi pra gente, tá? Eu vou deixar a live gravada com o link do seu site, seu WhatsApp e seu arroba. Gratidão, Celso. Uma abençoada noite para você. Muito obrigada.
por tudo, por toda a sabedoria. Obrigado, parabéns. Tchau. Gratidão. Tchau. Tchau, pessoal.